Olá, sejam muito bem-vindos a mais um S-Metal Entrevista e hoje recebendo o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho. Muito obrigada pela sua visita. Se você quiser fazer uma saudação aos espectadores. Saudação a você, Carol, os telespectadores, os internautas, povo de Sorocaba e região. Prazer enorme estar aqui à tua disposição. Muito obrigada. Então vamos começar aí do começo. Você tem falado bastante sobre a questão da redução de jornada, é uma pauta que é muito cara ao S-Metal, que desde os anos 80 vem falando sobre isso também, né? Quando as jornadas eram de 48 horas, agora para 44, e o ritmo dessa entidade é sempre tentar negociar uma jornada que seja boa para o trabalhador, que ele consiga ter uma vida social, que ele consiga também, né, fazer alguma coisa para além da fábrica. E entre as suas falas nesse momento, tem estado bastante essa pauta. A gente tem alguma sinalização por parte do governo do que pode ser feito com relação à redução de jornada? Como que está essa questão? Carol, jornada é o seguinte, ela sempre veio por conquista da luta. Isso foi assim, as próprias 48 horas do passado, que distante era mais que isso, a jornada, enfim, um absurdo. 48 horas perdurou por muito tempo e na Constituinte reduziu-se para 44 horas semanais. O movimento sindical sempre se organizou em torno disso e muitas categorias conquistou as 40 horas semanais. Aqui mesmo em Sorocaba, seguramente muitas empresas trabalham 40 horas semanais por conquista. Eu creio que com a evolução tecnológica e com o advento da possibilidade de inteligência artificial, esse conjunto de evoluções, talvez esteja na hora do movimento sindical pautar de novo a redução de jornada, que eu tenho dito. Cadê as centrais sindicais para discutir esse assunto? Porque isso tem duas formas de acontecer. Ou pelo parlamento, reduzindo a jornada máxima do país, hoje são 44 horas, ou por acordo coletivo. Os acordos coletivos têm vários deles levados a 40 horas semanais, mas uma grande massa de trabalhadores trabalha 44 horas semanais, porque enquanto não se reduzir, não se tornar obrigatório, muitas empresas não vão fazer. Eventualmente, os sindicatos não estão organizados o suficiente para conquistar em acordo coletivo, vai perdurando os 44 horas semanais. Então, acho que é hora do movimento sindical arregaçar as mangas, cobrar do parlamento, enfim, para poder iniciar uma nova etapa de redução dessa jornada. Pode ser gradativo, porque muitas vezes os setores da economia reagem, isso vai dar um impacto negativo. Se fizer de uma vez é um impacto, se fizer gradativo é outro. Uhum. Então acho que é uma pauta a ser realizada pelo movimento sindical. Perfeito. E aí, você falou sobre a questão da tecnologia, e eu queria perguntar, né, quais que são os planos para capacitar a força de trabalho por parte do governo diante dessa nova realidade que se aproxima dos trabalhadores, né, a inteligência artificial, a indústria 4.0? Você tem um processo, neste momento, de reorganizar as redes no Brasil. Após o golpe contra a presidenta Dilma, desmontou-se até o fechamento do Ministério do Trabalho e Emprego, extinção do Ministério. A rede Cine foi desconstruída, descontinuada, com rara exceção, o Estado da Bahia preservou, mas o restante praticamente desmontou toda a rede Cine, que trabalha a intermediação de mão de obra, ou seja, captar vagas das empresas do território que está fornecendo vaga a ser contratado, e o trabalhador que deseja, enfim, essa intermediação. E a rede Cine é importante porque você pode orientar os trabalhadores qual é o perfil que aquele território está contratando. Se é mais para tecnologia, se é mais para serviço, se é mais para comércio, se é indústria, se é na agricultura, enfim, agropecuária. Você tem as várias possibilidades que o mercado de trabalho oferece. E essa rede está sendo reconstruída no Brasil. O Sistema S, enfim, os institutos de capacitação, os institutos federais que têm a tarefa de capacitar não somente na elevação de escolaridade, o conhecimento técnico, mas também formação profissional. Então, um conjunto, são entidades de excelência que podem colaborar. O Ministério tem estimulado também que os sindicatos devem participar
desse processo, tem um produto que o Ministério tem em parceria com a Microsoft, por exemplo, para formação digital, desde o letramento digital, o beabá, quem não sabe absolutamente nada dessas ferramentas, até programação, enfim, são 7 trilhas, somando 134 cursos de possibilidade. Você pode começar passando pelas várias deles, ou, a depender do seu estágio, começa no estágio que você já tem conhecimento. Então, são possibilidades, que é ensino à distância, uma ferramenta interessante, mas você pode montar os laboratórios. Um sindicato pode, uma empresa pode, uma instituição, uma prefeitura pode, enfim, além dos cursos tradicionais. Mas hoje tem muita inovação colocada nesse processo, várias entidades com expertise de capacitação, com presencial ou semipresencial, de forma que nós necessitamos de oferecer isso, especialmente para a juventude, mas não somente para a juventude. Eu digo que assim, os sindicatos deviam reivindicar nos contratos coletivos ter lá uma jornada necessária, obrigatória, que como direito do trabalhador, todo ano ele fazer uma atualização profissional. Porque as coisas estão evoluindo muito. E conhecimento nunca sobra. Ele pode faltar, mas nunca vai sobrar. Mesmo falar, mas nesse momento eu não necessito. Faça, porque você pode eventualmente ter uma oportunidade de elevação na sua profissão, troca de eventual segmento que você esteja trabalhando. Então, tudo isso é propiciado pelo conhecimento. Portanto, eu acho que falta no Brasil, nas convenções coletivas, uma determinada quantidade de horas para cada trabalhador e trabalhadora, como direito de todo ano passar por um processo de aperfeiçoamento. Correto. Agora, para a gente finalizar, a última pergunta, o governo tem feito várias investidas no sentido de reindustrializar o país. Isso vai muito de acordo com o que a gente está conversando aqui, né? Bom, eu queria saber, né, vide, por exemplo, o anúncio da Toyota de investimento de 11 bilhões na última semana, e você, com o contexto sindical, contexto metalúrgico, deve também entender que o sindicato tem uma participação nesse processo, né, para que a cidade seja vista como uma cidade segura de se investir. Queria que você falasse qual que é o papel do sindicato para auxiliar no êxito desses programas do governo que tem vindo para falar de reindustrialização e também para ser aí um mediador para que essas empresas possam investir na cidade. Primeiro, os sindicatos têm papel de representar. Quanto mais organizado o sindicato for, mais forte for, melhor ele vai representar e melhor ele vai viabilizar o convencimento nos territórios, seja para o prefeito da cidade, o governador, a empresa, a fazer os investimentos. Os anúncios da Toyota, assim como todo o setor automotivo, de forma concentrada no tempo, talvez seja um dos maiores investimentos da indústria automobilística no Brasil, nesse período, de forma conjunta, todas as empresas. Evidentemente que isso tem aqui um conjunto de trabalho realizado. Aqui na região, o Sindicato dos Metalúrgicos, presidido pelo Leandro, seguramente presta um excelente serviço do ponto de vista de bem representar os trabalhadores e trabalhadoras e na interação com as empresas, porque essa interação é muito importante. Vira e mexe e surge debate, mas será que o sindicato ajuda ou atrapalha? O sindicato, bem representado, ele ajuda e muito. As empresas não botará dúvida se o sindicato for representativo, portanto, ela vai interagir nos momentos difíceis e nos momentos fáceis do ponto de vista de investimento. Eu sei que a direção do sindicato aqui muitas vezes enfrentou momentos difíceis, de anúncios difíceis, mas anúncios que faz parte da vida real das empresas e dos trabalhadores. Isso é muito importante no processo de representação. Esses investimentos têm a ver também com o momento que o Brasil vive, com a direção que o presidente Lula nos lidera. Porque nós passamos por momentos desastrosos. A partir do golpe contra a presidenta Dilma, 2 governos desastrosos, que os investimentos sumiram do país. A relação do Brasil para com o mundo era considerado como um ser estranho no cenário internacional, que nós tivemos que reconstruir esse processo de representação do governo brasileiro e a liderança do presidente Lula dizer para as empresas, o rumo é esse aqui. Nós vamos ter política de incentivo à reindustrialização, a nova indústria, a neoindústria, levando em consideração a inteligência artificial, os momentos de desenvolvimento tecnológico, o desafio de transição energética, né, a
a necessidade de descarbonizar, ou seja, os motores ser mais eficientes do ponto de vista de emitir menos gás carbônico no planeta, enfim, você tem um conjunto de possibilidades aqui que é necessário que o governo lidere. O governo, o Estado brasileiro, a partir da liderança do presidente Lula, vem liderando esse processo e resulta na combinação do trabalho dos sindicatos, das empresas, nos investimentos e competir globalmente. Então, o anúncio da Toyota é muito importante porque ele vem dizendo de desenvolvimento, de investimento para produtos não somente para o mercado nacional, para o mercado internacional. Isso é fundamental para um país que queira liderar e queira recuperar posições que nós já tivemos. Nós, em 2003, a economia brasileira é a 12ª. O presidente Lula e Dilma levou o Brasil para a 6ª economia do mundo. Nós voltamos para a 11ª, já estamos na 9ª de novo, reconquistando esse processo. Tenho certeza que nós vamos continuamente crescer. A exemplo do que aconteceu com o emprego esse ano. O ano passado nós geramos a ordem de 1,5 milhão de empregos em 12 meses. Esse ano, janeiro e fevereiro, nós geramos 474 mil novos empregos. Ou seja, janeiro o dobro que foi o janeiro do ano passado, 180 mil esse ano, 90 mil ano passado. E fevereiro, 306.111 versus 252 mil o ano passado. Ou seja, é o início do ano que aponta para um cenário de crescimento da economia. E é assim que nós enxergamos o ano 2024. Será melhor que 2023. Muito bom, muito obrigada, ministro. Esse foi mais um S-Metal Entrevista. Ficamos por aqui. Quiser deixar uma saudação para finalizar? Carol, obrigado pela oportunidade. Um abraço a toda a direção do sindicato. Abraço a vocês que lidera, que transmite aqui esse importante meio de comunicação. Um abraço especialmente aos metalúrgicos e metalúrgicas, mas todo o povo de Sorocaba e região.